como exemplo, pego para, vamos fazer um exemplo prático aqui, vem cá você, por exemplo, né? Então, se eu usar exemplos práticos hoje, eu posso escolher os que estão no fundo, amém? Amém, então vamos fazer o seguinte, eu queria pedir que todos nós, sei que assentamos no nosso lugar aí, já rezamos pelo pregador e já esperávamos então a pregação. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho aí, antes de começarmos de fato a nossa partilha da palavra, amém? Fica de pé um pouquinho, e eu te peço nesse momento, assim como você rezou por mim, como você pediu por mim, antes de qualquer coisa, levante seus braços lá em cima. Eu sei que você estava rezando, porque quando eu cheguei, já vi que as pessoas estavam em oração, mas nesse momento nós vamos pedir por nós, nesse momento da palavra, da pregação, da partilha da palavra de Deus. Então nesse momento, com os braços levantados, eu te convido nesse instante, vai falando com Deus, vai pedindo ao Senhor que fale com você, porque o tema desta noite é para você, é para a tua vida, é para o teu coração, é para a tua alma. Então abre os seus lábios nesse momento, meu irmão, minha irmã, e vai falando com o Senhor, pedindo ao Senhor que fale com você, que fale ao teu coração, à tua alma, que nesse momento fale aos teus sentidos, que o Senhor nesse instante vá preparando o teu coração para a palavra, preparando o teu coração para o anúncio, preparando o teu coração para se comunicar com você, para que o seu coração esteja pronto, que ele possa ouvir, que ele possa ouvir, que seja um coração dócil, porque o que será dito nesta noite, muitas vezes não agrada ao nosso coração no primeiro momento, mas quando vamos nos abrindo, vamos percebendo as brechas, as lacunas, a necessidade da nossa alma de se abrir, de se entregar, de permitir ao Senhor em nosso coração. Fala, Senhor, no nosso meio, fala entre nós, Senhor, fala no nosso coração, proclama, Senhor, as tuas maravilhas e também as tuas exortações aos nossos corações. Fala, Senhor, arranca toda angústia, toda tristeza, arranca nesse momento toda e qualquer falta de perdão do nosso meio, arranca, Senhor, toda tristeza, vem tirando, Senhor, tudo aquilo que não é teu nesta noite. E consagrando o nosso coração, a nossa alma, consagrando todo o nosso ser ao imaculado coração da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Que maravilha. Então agora sim, boa noite a todos. Boa noite. Pode ser um pouquinho mais forte. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Primeiramente, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, né, nesta noite, neste dia. E que bom que você veio até aqui, até este grupo, e está abrindo teu coração para a poderosa palavra de Deus. Posso dizer que muitas coisas daquilo que será dito, muitas das coisas realmente foram preparadas, foram rezadas, então é parte de um conteúdo que eu realmente preparei e trago até aqui para o seu coração, para a sua alma. Mas eu tenho certeza que a maioria das coisas, eu peço a Deus que seja tudo, será do coração dele para o teu coração, amém? Será de verdade do Senhor para você. Para aqueles irmãos que não me conhecem,
Eu me chamo André, eu sou daqui, com a graça de Deus, da Diocese de Campo Limpo, e o território que eu moro, então, é aqui do lado, né, daqui da paróquia São João Batista, né, e com a graça e com a misericórdia de Deus, eu tenho uma caminhada já de quase 18 anos, né. Comecei a minha caminhada acabando o final da minha adolescência e o começo agora, né, já dessa vida adulta, que já tenho caminhado e vivido várias imensas experiências com a graça de Deus. Então tem uma caminhada cheia de experiências e, né, tem aí agora já um ano e pouquinho que eu tomei uma decisão, né, de sair do seminário, de viver, continuar vivendo uma vida como leigo aqui fora. Com a graça e com a misericórdia de Deus, vivi 3 anos, né, na experiência vocacional, né, na verdade a experiência vocacional direcionada, né, de fato para o seminário, um pouco mais de 3 anos, mas tive uma experiência maravilhosa, que até hoje eu digo para vocês, que foi a maior experiência da minha vida, e já caminhando com a renovação carismática, caminhando, né, com esse espírito carismático, já tem desde o começo. Se não fosse a renovação, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a experiência mesmo com o Espírito Santo, lá no ano de 2002, eu não estaria de verdade aqui. Não sei onde estaria. Mas é uma alegria grande estar aqui e vamos para aquilo que realmente nos interessa, que é a partilha da palavra de Deus, que é aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Amém? Eu sei, né, os irmãos já comentaram que vocês têm vivido uma experiência, né, nos últimos encontros, uma experiência com uma temática central. E qual é a temática central? Que está rodeando todos os outros temas que estão sendo abordados, né, todos os dias dos encontros, né, semanalmente, né, os encontros, que tem aí cerceado realmente essas temáticas particulares. Qual é o tema central dos nossos encontros? Cura interior. Quem participou do último encontro aqui? Levanta a mão assim. E do penúltimo? Isso. A ideia, a intenção desses irmãos de programarem esses encontros é de fato que nós tenhamos uma constância, porque eles têm um ritmo, eles têm um norte. Tem um objetivo, né? Começo, meio e fim. E o objetivo desses encontros é de fato que nós saiamos deles curados. E de fato nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação em várias áreas da nossa vida. Amém? Em várias áreas de nossa história, de nossa vida, nós precisamos do toque de Deus. Nós somos pessoas completas. Graças a Deus, nós fomos criados com plenitude. Então, meus irmãos, prestem muita atenção nisso. Nós somos criados com todas as nossas capacidades, né, intelectuais, motoras, com nossas capacidades. Enfim, somos seres dotados, como podemos assim dizer, né, até alguns teólogos dizem que nós somos seres dotados de 3 dimensões. Há em nós, há no homem, 3 dimensões. Outros teólogos dizem que tem apenas 2 dimensões. Mas nós vamos traçar um pouquinho aqui, apenas para iniciar introdutoriamente, aquilo que nós iremos fazer neste encontro especificamente, nesta noite. Alguns dizem que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Então alguns dizem que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Tanto que na psicologia, em alguns ramos da psicologia, né, que vão dizer que nós somos seres pneumopsicossomáticos. É um palavrão, né? Mas somos dotados basicamente de corpo, alma, espírito. Amém? E sendo homens e mulheres dotados de corpo, alma e espírito, ou seja, de espírito, pneuma, psique, que é de fato a nossa alma, ou a psique, né, que muitos chamam, que são nossas capacidades mentais,
e assoma o corpo. Ou seja, alguns dizem isso. Outros dizem, porém, que nós somos apenas alma e corpo. Corpo e alma. Amém? Mas o que interessa na realidade, porque isso seria tema para uma outra temática, uma outra pregação, formação, a realidade é que nós somos seres completos. Temos a nossa alma, temos também, que é mais falado, que é a corrente mais seguida, temos o nosso espírito e temos, obviamente, o nosso corpo, a nossa parte material, da qual nós tocamos todas as coisas, sentimos na sensibilidade do tato ou de outros sentidos, outros 4 sentidos, tudo aquilo que nos serve, aquilo que está em torno de nós. A realidade, irmãos, falando sobre isso, corpo, alma e espírito, é que nós, seres dotados dessas 3 capacidades ou atributos, nós temos também, como seres humanos, todas essas áreas com as suas características próprias. Por exemplo, vamos dizer aqui, tudo aquilo que se diz respeito ao nosso corpo. O nosso corpo, como eu disse, eles têm os 5 sentidos. Amém? Quais são os nossos 5 sentidos? Me ajudem aí. Digam aí, quais são os nossos sentidos? Olfato, o que mais? Olfato se diz respeito ao quê? A capacidade de sentir, os aromas, os odores. Esse é o nosso olfato. Temos o que mais? O paladar, que se diz o gosto de todas as coisas. O que mais que nós temos? O tato, que nos dá a capacidade de tocar e ter a sensibilidade física mesmo em todas as coisas. O que mais que nós temos? A visão, obviamente. E o que mais? A audição. Então, tendo estes 5 sentidos, nós nos tornamos então pessoas plenas, falando humanamente, pela física, somos pessoas plenas. E tendo esses sentidos, nós temos a capacidade de alcançar tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é tateável. Então nós temos a capacidade, enfim, de cada um desses sentidos. Mas nós temos mais outras capacidades, além dessas sensoriais, assim podemos dizer. Nós temos a capacidade, por exemplo, do raciocínio. Vocês pensam, amém? A maioria das pessoas, pelo menos, Todos nós, somos pessoas dotadas de raciocínio. Podemos até dizer, amados, que a região pela qual nós conseguimos pensar, qual é a região do nosso corpo? Podemos chamar de cérebro, e no cérebro nós temos todas as faculdades alimentares. Mas onde encontra-se a nossa alma? Essa é a pergunta. Onde se encontra a nossa alma? Essa pergunta é fácil ou é difícil? É difícil, Onde está a nossa alma? Tem pessoas que dizem, está aqui dentro. Ela está aqui dentro de nós, a nossa alma, sim ou não? Sim. Então veja bem, para eu tocar na sua alma, ou para eu causar alguma reação na sua alma, eu preciso tocar dentro do seu corpo? Então, para eu tocar a sua alma, eu preciso tocar o seu corpo? Essa questão está ficando mais complexa, mais difícil. Ou seja, onde está a alma? Essa é a grande pergunta, porque nós vamos entrar num tema muito importante, toca a nossa alma e o nosso corpo. Mas onde está a nossa alma? Por exemplo, nós costumamos dizer, quando uma pessoa morre, ela vai para onde? Ela vai para o céu? A alma daquela pessoa vai para o céu, sim ou não? Ou para o céu, para o inferno, sim ou não? Mas se a alma é física, por acaso? Se ela não é física, então ela não pode ir para o céu ou ir para o inferno, fisicamente falando. Então onde está a nossa alma?
Onde está a sua alma? Para onde vai? Aonde vai a sua alma quando você morre? Vocês estão percebendo que essa questão é bem complexa, bem complicada? Sim? Mas aí eu quero que você entenda uma coisa: a nossa alma, ela não ocupa um espaço físico, porque senão nós seríamos incapazes, por exemplo, de sermos tocados por palavras, alcançados por palavras, por frases, por ofensas, por elogios. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A nossa alma, ela não está em um lugar, ela apenas existe. Então veja, e onde está então também, onde está o nosso espírito? O que vem a ser a alma, então, o que vem a ser o espírito? A alma é a essência daquilo que nós somos, sim ou não? É quem nós somos, sim ou não? E o nosso corpo é quem nós somos, sim ou não? Então veja bem, você tendo o corpo que você tem, você é uma pessoa completa, sim ou não? Sim, você é você completamente. Mas se infelizmente acontecer uma tragédia e uma pessoa vir a perder um membro de seu corpo, ela deixa de ser ela? Ela continua sendo ela, mesmo sem um membro? Olha que questões complexas. Sim, ela continua sendo ela, mas essa pessoa, ela perdeu uma parte do seu corpo, sim ou não? Ela perdeu uma parte de sua alma também? Não, porque a alma não é física. Então vejam, irmãos, temos duas dimensões complementares, falando aqui de alma e corpo, duas dimensões complementares que se relacionam e que aqui na terra elas não vivem independentes. Eu espero que ninguém aqui nunca tenha visto uma alma perambulando pela cidade. Espero que não. E muito menos que vocês tenham visto um corpo andando sem alma por aí. Ou seja, a alma e o corpo são complementares. Um está com o outro. E isso forma o que nós chamamos de totalidade do ser, da pessoa. Você é alma, você também é corpo. Por isso que a Igreja Católica, agora entrando, para vocês entenderem, por isso que essa parte introdutória, para vocês entenderem então que a igreja, sendo realmente um corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja sendo aquela enviada pelo próprio Deus, ela nos orienta, ela nos direciona, ela realmente quer cuidar de nós na integralidade, tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. Por isso nós precisamos ser curados e cuidados por Deus, tanto no nosso corpo, nossos corpos, quanto em nossas almas. Amados, nós fomos criados perfeitos por Deus. A mais pura perfeição de Deus eu estou enxergando aqui diante dos meus olhos. É você mesmo. Muitas pessoas não conseguem acreditar que são realmente belas e a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus, sim ou não? Você acredita que você é a imagem de Deus, sim ou não? Vou fazer a coisa mais terrível, é o terror das pessoas que ouvem uma pregação. Olhe para a pessoa que está do seu lado. É o terror das pessoas que ouvem pregação, né? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Quando é namorada, aí é gostoso, né? Olhar assim para a pessoa que está do seu lado, né? Mas olha para a pessoa que está do seu lado aí, fale assim para ele, fale assim para ela. Você é a criatura. Pega a mão assim, ó, o dedo assim, ó. Pega assim, ó, faz assim, ó. Quero ver, faz assim, quero ver. Faz assim, você é a criatura. Aí você vai pegar assim, ó, a mão direita assim, mais bonitinha e bela de Deus. Amém? Ou seja, amém. Ou seja, você é a beleza de Deus colocada realmente em prática. Você, de verdade, é uma criação feita com todos os carinhos, com a beleza, com as mãos, como está escrito mesmo,
com as mãos do artista, que é o próprio Deus. Interessante que lá em Gênesis, a história nós conhecemos, Deus mandou que todas as coisas fossem, todas as coisas existissem, mas você foi criado pelas mãos de Deus. Ele não deu ordens, mas Ele pegou e moldou você com as próprias mãos dele. Ou seja, mostrando que exclusivamente você foi criado pelas mãos de Deus, não por uma ordem apenas de Deus. E isso significa muito para nós, amados. Significa que Deus nos fez perfeitamente. Deus nos fez perfeitamente. E agora eu levanto essa questão para você: se Deus te fez perfeitamente, por que a humanidade está em caos? Por que o mundo está em violência? Por que o mundo está em perda, em derrota? O mundo está se destruindo. Por quê? Se todas as pessoas foram criadas à perfeição, foram criadas à imagem desse Deus uno e trino. Por quê? Por que temos uma humanidade que está cada vez mais capenga, desiludida, fraca? Uma humanidade que não sustenta mais a sua própria força, que não sustenta mais os seus objetivos de bem, de amor, de dar ao outro realmente aquilo que possui, ou seja, a bondade. Por que não temos mais pessoas que vivem realmente a caridade, tanto fraterna mesmo, pelos irmãos, os outros, o outro? A própria alteridade, que significa se pôr de verdade no lugar do outro, estar de verdade no lugar do outro, não apenas aquela palavra que está tão usada hoje como empatia. Por que então a humanidade está desse jeito? A igreja nos ensina que a partir do momento em que o pecado se estabeleceu no nosso meio, o pecado se estabeleceu em nossa vida, nós perdemos a nossa referência, nós perdemos o nosso vínculo de amor, tanto para com Deus, para com o outro e para comigo mesmo. É isso que nós vemos no livro de Gênesis, e daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho o que a palavra tem para nos dizer. Mas, amados, nós perdemos essa referência de amor. Fomos sujeitados ao pecado, e a nossa existência foi realmente destruída por causa, de verdade, do nosso orgulho, que foi a introdução. A desobediência com o orgulho foram o início de toda a nossa destruição. Por isso que a nossa humanidade sempre está nos levando para uma realidade de pecado, de destruição, de afronta ao bem, de afronta a Deus. Eu quero ler um trechinho aqui, que foi escrito, uma frase escrita por São Gregório de Nissa, para entrarmos nessa dinâmica do tema de hoje, que foi preparado para nós. Eu posso ler rapidamente? Sim? Vou ler para vocês, peço que vocês prestem muita atenção no que São Gregório tem para nos dizer. Preste atenção. Nosso Senhor quis fazer-se homem porque, sendo doente, nossa natureza, não que Deus era doente, tem da frase, a interpretação desse texto. Veja bem, vou tentar lê-la de um modo mais tranquilo. Nosso Senhor quis fazer-se homem porque nossa natureza, sendo doente, precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um socorro. Escravos, esperávamos um libertador. Olha o que ele diz. Vocês conseguiram entender? Sim? Sim? Ou seja, estávamos presos, precisávamos de alguém que viesse e nos libertasse. Cativos, nós precisávamos realmente que alguém nos tirasse dessas amarras. Perdidos em perigo, precisávamos de alguém que nos salvasse. Porque veja, a partir do momento que entra o pecado na nossa vida, acaba o nosso relacionamento de amor com Deus. Em Deus se encontra o mal? Jamais.
Se Deus não se encontra ao mal, tudo aquilo que é mal nos coloca para realmente em oposição contrária a Deus. Por isso que quando houve o pecado, houve uma tempestade de males sobre nossas vidas, tanto que o próprio Deus disse a Adão: se comeres do fruto que está aí no meio do jardim, certamente morrereis. É por isso que São Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, uma frase conhecidíssima, versículo decorado por todos. Então veja, a recompensa do pecado é a morte, mas veja, não somente a morte física, porque o homem é integral, vocês lembram? O homem é corpo, alma e espírito, é completo. Então se há uma morte, essa morte também é uma morte espiritual, é uma morte da mente do homem, é uma morte do seu corpo. Por isso, amados irmãos e irmãs, é necessário abrir o nosso coração para reconhecermos que somos pecadores, mas que precisamos, como está escrito aqui, esperamos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Esse é o primeiro passo para receber qualquer tipo de cura. Não é o que Jesus dizia. Vocês lembram que Jesus dizia para aquelas pessoas que ele curava? O que ele falava para aquelas pessoas? A maioria delas. O que ele diz? Você está perdoado, está perdoada. Ou seja, muitas vezes quando Jesus curava aquelas pessoas, ele dizia: não volte mais a pecar. Porque sim, de fato, as enfermidades também, por uma questão antiga, que as enfermidades eram associadas ao pecado. Por exemplo, uma pessoa nascia cega, se perguntava: será que os seus pais pecaram? Será que ela mesma pecou? Ou seja, claro, por um lado, realmente essa questão era uma questão mal interpretada, mal entendida por parte daquelas pessoas. Mas por outro lado, toda enfermidade e a morte mesmo é consequência do pecado de origem, do pecado original. O pecado que trouxe origem a todos os outros pecados. Amados, a partir do momento em que a humanidade se dividiu entre realmente Deus e ali o mal, que depois foi conhecido como demônio, a humanidade não teve mais paz. Tanto que vocês percebem, depois de Adão e Eva pecarem, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Quando Deus passeou no jardim, quando eles comeram o fruto ali daquela árvore, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Isso significa que eles ali já romperam o relacionamento com Deus. Vocês percebem isso? Eles se esconderam de Deus. E outra coisa que eles fizeram também, eles olharam para a nudez deles e se cobriram. Não foi isso que aconteceu? Eles colocaram folhas, aí a palavra vai dizer de figueira. Ou seja, o que significa isso? Eles quebraram o relacionamento de amor com eles mesmos. Eles já não conseguiam olhar para si e falar: eu sou belo, a minha beleza é de Deus. Eles se esconderam de si mesmos também. E depois, quando Deus questionou Adão, questionou Eva, se eles tinham comido do fruto porque eles estavam se escondendo, estavam cobertos de folhas de figueira, a resposta da Eva e de Adão, a resposta deles foi muito clara. Qual foi a resposta de Eva? De Adão, a primeira: a mulher que tu me deste. Não é isso? Culpando o próximo já, ou seja, quebrando o relacionamento para com o outro. Nós não assumimos mais as nossas culpas e culpamos o outro. E depois a Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela não reconhece que ela foi lá e pegou e comeu. Ela culpa quem? A serpente. O que hoje são muitas pessoas que falam, né? Eu não consegui lutar contra o pecado, quem me enganou foi o demônio, eu caí. Ou seja, como se o demônio tivesse enfiado goela abaixo o pecado em você. Mas é isso que acontece. Ou seja, vocês conseguem perceber que começa a existir um problema nas relações? Conseguem entender? Primeiro com Deus, depois consigo e depois com o outro. Essas são as três dimensões quebradas nas relações depois que o pecado se instala na humanidade. E queridos amados,
com essa situação toda, houve uma necessidade urgente do homem pedir perdão para Deus, pedir a misericórdia e de receber o perdão. Mas com isso também começou a acontecer a violência do pecado. Tanto que vocês veem, os primeiros filhos de Adão e de Eva, o que um fez com o outro? Qual que era o nome dos dois? Caim e Abel. É claro que esse trecho da Sagrada Escritura, todo o começo de Gênesis, grande parte da Sagrada Escritura, está ali dizendo de forma figurativa para nós os acontecimentos iniciais. Mas ali diz, a palavra nos traz que Caim e Abel tiveram um problema, não foi isso que aconteceu? E o que aconteceu no final das contas? Quem matou quem? Caim matou Abel. Ou seja, está já impregnado no homem, a partir do momento que se instala o pecado, o desejo de destruir o outro, o desejo de se destruir. Infelizmente, o pecado traz o egoísmo ao extremo, e tanto que cometer o homicídio, é isso que a palavra quer nos ensinar. O homicídio é o estágio mais profundo do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência. Eu não quero a sua posição, eu não quero a sua palavra, então eu te mato, eu te destruo, eu te elimino. Na verdade, não estamos vivendo hoje, nesses dias, na nossa humanidade, né? Estamos vivendo a paz, o amor, estamos vivendo os bons relacionamentos, amém? É isso que nós estamos vivendo hoje em dia na humanidade lá fora? As pessoas se amam, as pessoas se ajudam, as pessoas se edificam, é verdade isso? Não? O que as pessoas estão vivendo lá fora então? Me ajuda aí. A guerra, o que mais? A guerra, na verdade, é uma baita de uma resposta, né? Mas o que as pessoas mais estão vivendo lá fora? Me ajuda aí, irmãos. Suicídio, o que mais? O desamor. O que mais que as pessoas estão vivendo lá fora? A miséria, a luxúria, os preconceitos, o ódio, o rancor. As pessoas se perdoam lá fora? Elas se perdoam umas às outras? Ao contrário do perdão, o que elas determinam na vida delas? A vingança, né? A morte. Ou seja, a humanidade está fadada ao fracasso e à destruição, ainda que Jesus tenha vindo para nos salvar. É claro, ele não veio em vão. São Paulo, inclusive, ele pergunta aos Gálatas: será que a morte de Jesus foi em vão por causa de vocês? Ou seja, a humanidade está vivendo um caos ainda lá fora, mesmo com a pregação de amor, mesmo com a pregação de reconciliação de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vivemos uma crise de falta de perdão na nossa terra. Vivemos uma tremenda crise em que o egoísmo, o orgulho, a vontade de vingar com as minhas próprias mãos reina no meio de nós, reina nas nossas comunidades. Por isso eu quero convidar você nesse instante para pegar a sua palavra, para pegar a Bíblia, e nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de uma vida em Deus e uma vida cheia de misericórdia e cheia de perdão. Pega aí comigo a palavra de Deus, irmão, minha irmã, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 12. Na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? No capítulo 6, no versículo 9. Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Amém? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. E quem não trouxe a Bíblia, fala assim: perdão, Jesus. Vocês acham bonito isso? Se você não trouxe a Bíblia, então, como eu sempre falo, acompanha com a pessoa que está do seu lado aí, o irmão que está do seu lado. Agora, duas coisas: primeiro, se não tem ninguém do seu lado, e dois, se quem está do seu lado não trouxe a Bíblia, misericórdia mesmo para você, viu? Mas se a pessoa está aí com a Bíblia
compartilhe a palavra de Deus com o seu irmão, com a sua irmã em Itacema. Amém? Deu tempo de achar, deu Mateus 6,12? Sim? Então, vamos lá. 6,9. Olha o pregador já atrapalhando. 6, versículo 9. Amém? Então vamos lá. Preste atenção no que o Senhor tem para nos dizer, porque essa passagem é muito conhecida. Quem reza aí, reza e sabe que esse versículo é falado e rezado todos os dias, e algumas vezes no dia. Quem reza? Vamos lá, preste muita atenção nessa passagem. Eis como deveis rezar. Quem é que fala isso? Jesus. Então ele diz: eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então vamos repetir o versículo 12. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, aí versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Esta aqui é para nós a palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de rezar, de ler a oração que é tão conhecida por nós como a oração do Pai Nosso. E vejam bem, é tão interessante, as pessoas não conseguem enxergar algo tão fácil, algo tão evidente nesta passagem bíblica. Nós temos no Pai Nosso 7 petições, nós temos 7 pedidos na oração mais completa do Pai Nosso, que se encontra também nos outros evangelhos. Mas temos, aqui a oração do Pai Nosso com 7 petições, e Jesus ele coloca em evidência no final da oração uma das petições, e ele considera uma das mais importantes de todas, que é qual? Qual é o pedido? Pedido de perdão. Todos nós precisamos de mais do perdão de Deus. A própria palavra vai dizer que o justo peca 7 vezes. Num dia só o justo peca 7 vezes. O justo. Quem dirá nós que somos pecadores? Quem dirá que nós somos tão pecadores e miseráveis? Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus constantemente em nossas vidas. Desde o nosso primeiro dia até o último dia, nós precisamos da misericórdia de Deus. Só que existe uma condição para sermos perdoados por Deus, e essa condição foi colocada aqui. Vocês prestaram atenção? Prestaram atenção? Qual é a condição para ser perdoado por Deus? Quem é que precisa de perdão de Deus? Levanta a mão. Eu preciso levantar os pés, os braços, os pés, todo o corpo inteiro, para pedir a misericórdia e o perdão de Deus. Mas veja, qual é a condição para ser perdoado por Deus? Perdoar. A condição para ser perdoado por Deus é perdoar o outro. E também nas 3 dimensões, mas sobretudo o perdão do outro. Porque, gente, veja bem, se não perdoarmos as pessoas, nossa vida estará amarrada, realmente, espiritualmente amarrada a situações do passado. E de verdade, se não perdoarmos o próximo e aquelas pessoas que nos ofenderam, mesmo essas pessoas sendo nós mesmos, nós não conseguimos seguir em frente, estaremos sempre enlaçados
de mal, em momento de guerra, com a nossa própria história. Precisamos ser pessoas reconciliadas com a nossa história. Precisamos ser pessoas reconciliadas com o nosso passado. Por isso, irmãos, nós precisamos agir em perdão. Mas aqui está uma questão muito profunda. Nós, quando somos crianças, quando fazemos uma coisa de errado, ou vamos falar do outro lado, alguém faz uma coisa errada. Por exemplo, quem aqui tem irmão de sangue? Levanta a mão assim. É muito comum, sobretudo se vocês têm uma diferença menor, que não seja tão grande, é muito comum um irmão ofender o outro. Sim ou não? Ofender, bater comum, ou seja, sair no murro, na briga, não é isso? É comum acontecer os atritos, acontecerem as brigas. E é engraçado que a nossa mãe, ela sempre fala uma coisa que parece que multiplicava a nossa raiva. Quando ela falava assim: desculpa o seu irmão. Quem já ouviu isso? Perdoa o seu irmão. E como era difícil no estado de raiva, normalmente o irmão mais novo, eu não tive irmão mais novo, mas eu tive primo, né? Eu tive aqueles que conviveram mais de perto. Você tem um brinquedo que você gosta muito, aí vem aquele seu irmão, aquela sua irmã, vai lá e espatifa, quebra, pisa em cima, arranca uma roda, arranca um braço do brinquedo que você tem. E aí a sua mãe olha para você e fala assim: perdoa, ele é pequenininho, não sabe o que ele está fazendo. Quem já ouviu isso? Né? Perdoa o seu primo, ele não sabe o que ele está fazendo. Você tinha uma coleção, né? Era intocável aquela coleção. De repente veio um demoninho da Tasmânia, vai lá e destrói tudo. E você fala: meu Deus, que raiva, vontade de bater. E a sua mãe fala: perdoa, ele não sabe o que ele estava fazendo. Isso estimulava a nossa raiva mais ou menos umas 100 vezes ao cubo, né? E o que acontece, amados irmãos? Qual é a nossa percepção, a nossa ideia de perdão? É que ele precisa acontecer imediatamente, que ele precisa acontecer na hora. Mas a nossa percepção de perdão, ela é um tanto quanto equivocada, quando nós achamos que precisamos imediatamente perdoar, como se fosse uma chave, né? Que você aperta, ou que você muda, vira a chave, e pronto, aquela pessoa já está perdoada. Meu irmão, minha irmã, na realidade, preste muita atenção nisso. O perdão é muito mais delicado do que simplesmente abrir e virar, ou então virar uma chave. Na verdade, o perdão é muito delicado. E alguns estudiosos, pessoas voltadas à área da psicologia, pessoas que estudam também os caminhos da espiritualidade, eles vão dizer que o perdão é um caminho a ser feito. Mesmo na psicologia, o perdão é um caminho espiritual, precisa ser trabalhado dentro de nós, precisa ser um processo. Jesus mesmo, quando ele estava no Horto das Oliveiras, amados, ele mesmo rezava: Pai, afasta de mim este cálice, contanto seja feito como tu queres, como tua vontade, e não a minha. Gente, vai dizer uma grande santa da igreja, Santa Faustina, ela vai dizer que quando Jesus orava no Horto das Oliveiras, na realidade, quando Jesus estava pedindo para o Pai afastar o cálice, Jesus estava pedindo porque ele estava já sofrendo por conta das almas que cometiam o pecado da tibieza, ou seja, o arrefecimento da fé, ou seja, aqueles que pediram a crucificação dele. Jesus estava trabalhando a sua alma para o quê? Para o perdão. Para no alto da cruz ele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o perdão também é um caminho a ser trabalhado no nosso coração, amados. Olha o que Santa Teresa d'Ávila vai falar a respeito do perdão que nós precisamos dar, mas também que nós precisamos receber. Posso ler? Olha o que ela vai dizer a respeito disso.
Nosso Senhor podia nos ter ensinado a oração: perdoai-nos, Senhor, porque fazemos muitas penitências. Vocês sabem o que é penitência? É quando uma pessoa vai lá e fala: eu pequei, então eu vou me privar disso. Eu pequei, então eu vou me privar de uma coisa só porque eu pequei, eu vou me penitenciar. Ou seja, eu vou fazer jejum. Ou seja, eu vou impedir o meu corpo de realizar alguns desejos, alguns prazeres, por penitência, porque eu pequei. Mas olha o que ela vai dizer: o Senhor poderia ter nos ensinado: perdoai-nos, Senhor, porque fazemos muita penitência. Ou então, porque rezamos muito, jejuamos, deixamos tudo por vós e muito vos amamos, Senhor. Mas não, ele disse somente o seguinte: assim como nós perdoamos. Então veja, estamos aqui diante de uma questão muito séria, muito profunda e preocupante. Você está colocando para Deus a seguinte condição: Senhor, eu vou perdoar. Senhor, eu quero ser perdoado. Somente ser eu perdoar. Se você não perdoar, meu irmão, minha irmã, você está dizendo para o Senhor: eu autorizo o Senhor a não me perdoar. Essa é a condição. Eu preciso dar o meu perdão para receber perdão. Então você precisa pensar muito nisso. Quais são as pessoas que você traz mágoa hoje no seu coração? Tem pessoas que dizem, sobretudo aquelas pessoas meio idosazinhas, elas dizem assim: eu não preciso perdoar ninguém, eu já perdoei. Quem sou eu para perdoar alguém? E está com o coração apodrecido de mágoas, apodrecido de rancores, de misérias, guardando raivas, ódios, sentimentos de vingança antigos contra as outras pessoas. Meus irmãos, quanto mais eu vejo pessoas que dizem assim: eu não preciso perdoar ninguém, porque eu sou uma pessoa boa, não carrego mágoa de ninguém. Essas são as pessoas que mais precisam perdoar. Não vem com gracinha para o meu lado não, dizendo: eu não preciso perdoar ninguém, porque você precisa sim. Quem fala isso normalmente é muito magoado. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa agora que vai complementar e vai realmente justificar o que eu estou dizendo. Gente, a psicologia diz que normalmente pessoas que sofrem traumas muito fortes, elas têm uma tendência a jogar isso lá para o seu inconsciente, guardar, enterrar isso, porque não dá para ficar convivendo com uma dor muito profunda, muito forte. Pessoas que falam: não me lembro de que tenho que perdoar ninguém, são as que guardam mais profundamente as suas mágoas. Amém? Amém. Então veja bem, é isso que Deus quer nos ensinar. E eu quero trazer aqui para vocês o que alguns estudos, tanto religiosos, voltados à psicologia, querem nos passar: 12 passos para encontrarmos o perdão às outras pessoas. E o Senhor coloca no meu coração nesse momento: tem uma pessoa aqui entre nós, que disse assim, fez um voto íntimo. A palavra que vem no meu coração é essa. A pessoa fez um voto íntimo: eu nunca mais vou perdoar aquela pessoa, porque ela me magoou, e o que ela fez não tem perdão. O Senhor está falando com você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que você precisa abrir o seu coração para o perdão acontecer, porque o que está em jogo hoje é a sua salvação. Se formos perdoados por Deus, receberemos a coroa da glória? Se perdoarmos, receberemos a coroa da glória? E se não perdoarmos? Estará em jogo então o que? A nossa salvação. Por isso, olha que interessante, preste atenção. Existem 12 passos para caminharmos em direção à nossa cura através do perdão. Existem muitas pessoas que não conseguem alcançar êxito no seu trabalho, êxito nos seus relacionamentos, não se abrem, não conseguem conversar, não conseguem abrir o coração mesmo,
não conseguem expor seus problemas, suas misérias, porque não sabem perdoar. Gente, a falta de perdão, ela acorrenta os nossos sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que é muito decepcionada lá no seu namoro, lá no passado, no primeiro namoro, no primeiro relacionamento, se ela não perdoar, ela tem grandes chances de ser uma pessoa frustrada nas suas relações. Ela tem grandes chances de ser frustradas com as relações com outras pessoas. Pessoas, por exemplo, que não perdoam os pais. Tem muita criança que o pai fala assim, né? Esse daí é muito devagar, não presta para nada. Já ouviu gente dizendo isso para o filho? Esse daí é muito lento, não faz nada direito. Já ouviu gente dizendo isso? Se você ouviu isso em sua direção do seu pai, da sua mãe, de um tio, de uma tia, e você não perdoou, não trabalhou isso no seu coração, você tem grandes chances de também fazer as coisas muito devagar, de ser uma pessoa atrapalhada nos seus relacionamentos, de não conseguir concluir nada que você começa. Há uma grande trava aí no seu coração, provavelmente. Por isso existem 12 passos que não são tranquilos, mas são passos necessários para sermos curados e podermos também dar o nosso perdão aos outros. Então veja bem, presta atenção aqui. Uma condição prévia para nosso perdão é decidir não vingar-se, para darmos fim à ofensa. Ou seja, se você carrega no seu coração desejo de vingança, aquela pessoa me passou para trás, aquela pessoa me prejudicou, e se você carrega o desejo de fazer aquela vingança, naquela mesma hora, ou guardar, planejar uma vingança, você já está sendo conduzido à derrota na sua vida, diretamente, amém? Amém. Vontade de vingar dá ou não dá? Dá vontade de se vingar, sim. Dá vontade de fazer. Ela me fez isso, pois bem, ela vai pagar por isso que ela fez. Às vezes a gente fala isso mesmo, mas o primeiro passo para alcançarmos o perdão na nossa vida de verdade, amados, e é um caminho sério, de compromisso, é decidirmos primeiramente dar o fim à ofensa. Ou seja, é decidir não se vingar. Já perceberam, gente, que quando a gente planeja a vingança, nós sofremos mais ainda? Sofremos porque remoemos aquilo no nosso coração, remoemos aquilo na nossa vida, na nossa alma, e tem gente que nem conseguiria se vingar, porque a pessoa pode ter morrido, pode ter ido para outro lugar, e a gente continua carregando aquele peso no nosso coração, aquele peso na nossa alma. Segunda coisa que nós precisamos preparar o nosso coração é realmente, gente, aquele que deseja vingar, ele é orgulhoso. Então nós precisamos dar fim ao orgulho no nosso coração. Olha o que vai dizer um grande santo da igreja, Santo Afonso de Ligório. Olha o que ele vai dizer: os orgulhosos são sempre raivosos e vingativos, porque julgam-se bons e acreditam ser merecedores de toda a honra. Ou seja, eu não admito que a pessoa me ofenda, que ninguém me ofenda. Quem me ofender vai pagar por isso. Você já viram alguém dizendo isso? Ou seja, pessoas que não têm misericórdia do coração. Depois, gente, temos uma fase depois que a ofensa vem até nós e a falta de perdão, a raiva ocupa o nosso coração. Olha que interessante. Nós precisamos curar a nossa mente, curar a nossa cabeça, para curarmos depois o nosso coração, a nossa alma. Mas olha que interessante. Primeiro, reconhecer que está ferido. Tem pessoas que são ofendidas, né? Falam, não, deixa, que ela fez, ela vai pagar, mas eu estou bem. Já perceberam isso? Gente que diz assim, ela quase me matou, mas eu estou bem. Eu não vou ficar remoendo isso dentro de mim, mas ela vai pagar por isso. Eu não quero confusão, mas eu quero que ela morra. Não tem gente que diz isso? Eu até não quero
fazer bem mal, não é isso? Primeiro nós precisamos reconhecer que existe uma ferida no nosso coração. Nós precisamos reconhecer, tem uma ferida aqui dentro do meu coração, e ela está aberta, ela está escancarada na realidade, e você precisa começar aí, reconhecer o que foi machucado, acusar o golpe de verdade. Segundo, que nós precisamos gravar muito isso no nosso coração, eu preciso compartilhar com alguém que está doendo. Gente, não é fazer fofoca não, viu? Não é fazer fofoca, é dizer, partilhar com alguém que está doendo, que está machucando. Sim, é falar com Deus, sim, mas também conversar com alguém de muita confiança. Olha, eu estou me sentindo dilacerado, destruído por dentro. Porque, gente, guardar no nosso coração a mágoa, guardar o rancor não é saudável. Isso só machuca mais e mais dentro de nós. Procure um irmão para você partilhar, um irmão de confiança. Gente, um irmão de confiança na comunidade inteira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é falar para todo mundo na rua não, gente. Porque tem gente que fala assim, ah não, gente, só Deus sabe o quanto eu sofri. Ah não, gente, a rede social inteira sabe que você sofreu, viu? Não, é preciso uma pessoa de confiança para partilhar, amém? Terceiro lugar, terceiro caminho, né? Já foi esse. Quarto caminho, identifique bem a perda que você sofreu. Saiba bem o que aconteceu. O que a pessoa fez para você de verdade? Foi uma violência? Foi um abuso? Foi uma relação abusiva? Foi um abuso sexual? Foi uma situação vejatória no meio de todos? A pessoa te humilhou? Praticou bullying? Ela realmente ofendeu na frente de todo mundo, te expôs? Identifique bem o que aquela pessoa fez contra você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Identifique bem o que fizeram contra você. Sim. Passo 5. Reconheça que você realmente tem um sentimento de vingança. Se você sente aquele desejo de se vingar, reconheça, fala,